Olá, caro amigo, caro amiga, seja bem-vindo ou seja bem-vindo à Pneumoteca. Meu nome é Gilvan Cruz, eu sou pneumologista pediátrico e sou responsável por essa plataforma. Você vai assistir uma aula ou uma explanação sobre bronquiolite viral aguda. Essa aula ela é destinada para não profissionais de saúde, então vamos usar uma linguagem menos técnica no decorrer da aula. Ela é destinada principalmente para pais de crianças pequenas, uma vez que ela acomete crianças nessa faixa etária e ela traz uma angústia muito grande para a família, para o pai, para a mãe e assim por diante. Então essa aula ela serve como esclarecimento sobre a bronquiolite viral aguda. Seja bem-vindo e vamos iniciar nossa aula. Esse é o roteiro que vamos seguir da nossa aula. Vamos inicialmente falar sobre a definição da bronquiolite viral aguda, depois falar sobre a fisiopatologia, que é o que ocorre de errado, de anormal na bronquiolite viral aguda em relação ao funcionamento normal do pulmão. Vamos falar como é feito o diagnóstico e dar algumas pinceladas para esclarecer sobre o tratamento da bronquiolite viral aguda. Então, o conceito, a definição de bronquiolite viral aguda seria uma infecção respiratória aguda de etiologia viral que compromete as vias aéreas de pequeno calibre através de um processo inflamatório agudo, levando a um quadro obstrutivo com graus variados de intensidade. Vamos aqui esmiuçar um pouquinho essa definição. Então, é um quadro agudo, de poucos dias de evolução, de etiologia viral, causado por um vírus. Vamos ver um pouco mais à frente que vários vírus podem ser responsáveis por essa situação, mas a causa ela é viral. Isso é importante até para a gente, quando a gente vai falar sobre o tratamento. Compromete as vias aéreas de pequeno calibre. Eu vou mostrar um slide para vocês mostrando as vias aéreas como funcionam, mas elas acometem aquelas vias aéreas menores, as vias aéreas finais, já perto dos alvéolos, que é onde é feita a troca gasosa. Então ocorre um processo inflamatório, é uma resposta do organismo à presença do vírus, é uma inflamação que ocorre, e essa inflamação causa um quadro obstrutivo nas vias aéreas. Então, o ponto básico da fisiopatologia da bronquiolite viral é uma obstrução nas pequenas vias aéreas. E essa obstrução ela tem graus variados de intensidade. Por isso que nós vamos encontrar pacientes com maior gravidade e pacientes com menor gravidade. Vamos ver isso tudo um pouco mais à frente. Aqui mostrando como a anatomia das vias aéreas. Então o ar ele penetra pelo nariz ou pela boca e ele vai passar pela faringe e vai cair nesse início das vias aéreas, que é pela traqueia, que é esse tubo mais calibroso que fica entre os dois pulmões. Ele se divide em brônquios, todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, e esses brônquios vão se dividindo cada vez mais até o ar chegar no ponto final, que são os alvéolos, que é onde é feita a troca de oxigênio pelo gás carbônico. Então a bronquiolite viral ela afeta todos os brônquios, só que os brônquios maiores, como são mais largos, eles não vão ter uma obstrução muito grande. Mas os pequenos brônquios que ficam mais fáceis de obstruir por causa do processo inflamatório, é onde vai ter principalmente o problema relacionado à bronquiolite viral aguda. Vamos ver um pouquinho mais na frente também, explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, como eu disse a você, é um quadro viral, acomete as vias aéreas inferiores e ele causa principalmente a obstrução. A obstrução é o ponto básico da fisiopatologia dessa enfermidade. Acomete lactentes. Lactentes são crianças até 2 anos de idade. Porém, no primeiro semestre, os quadros tendem a ser mais graves. Isso é, quanto menor a criança, existe uma tendência de maior gravidade da bronquiolite viral. Então, a gravidade é variável, tem uma série de fatores que podem
interferir nessa gravidade, vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Tem uma incidência relativamente alta de hospitalizações, principalmente nos bebês menores, mas a mortalidade, felizmente, é muito pequena. Apenas 1% das crianças que são internadas, elas têm essa mortalidade. Tá? É um azar muito grande ter uma mortalidade de bronquiolite viral e ela geralmente está associada a algum fator de risco de gravidade que vamos ver um pouco mais à frente. Então, aqui é falando sobre os vírus que são os causadores da bronquiolite viral. Esse vírus aqui é o grande vilão. É o chamado vírus sincicial respiratório. Ele está muito presente na população geral do mundo todo. Veja só que ele é responsável por 60 a 80% de todos os casos de bronquiolite viral. Então, ele é realmente o que é mais importante em termos de etiologia. A etiologia é a causa, né, da bronquiolite viral. Olhe só, de 2 a 3 anos de idade, uma criança que chega aos 3 anos, 95% das crianças já tiveram contato com o vírus sincicial respiratório. E aos 5 anos, 100% das crianças já tiveram contato com o vírus sincicial. Então, ele é um vírus que está muito no nosso dia a dia, muito presente, principalmente nas crianças. Outros vírus também são causadores de bronquiolite viral, metapneumovírus, o rinovírus, que é muito associado aos quadros de gripe e de infecção de vias aéreas superiores mais simples. Os adenovírus, que são vírus menos frequentes, mas eles são mais graves de uma maneira geral. E o vírus influenza, o vírus da parainfluenza e assim por diante. E ainda tem outros vírus, como o próprio coronavírus também, que é um dos responsáveis. Aqui são os mais frequentes. Vejam que é muito difícil você identificar, pelo quadro clínico da criança, qual o vírus que está causando aquela bronquiolite viral. A gente não vai conseguir identificar pelo quadro clínico, apenas fazendo o exame de detecção do vírus, que não é frequente se fazer em todos os serviços. Então, como é que funciona a doença, né? Primeiro, existe um contato das secreções respiratórias com o vírus. Isso é muito frequente no dia a dia, tanto adulto como criança, a gente está todo dia em contato com vírus respiratórios. Então, ele entra ou pela conjuntiva ocular, ou pela mucosa nasal, pode entrar pela mucosa oral também, mas a mucosa nasal ela é mais frequente. Como? Através de mãos ou objetos contaminados. O vírus ele vive em superfície 24 horas. Então você imagina aí, você está num shopping, o cara passou ali na praça da alimentação, deu um espirro em cima de uma mesa, não houve a limpeza da mesa lá, você passou, colocou a mão, coçou o nariz, contaminou. Além de que existe a transmissão de pessoa para pessoa, né? Quando ficamos em ambientes fechados, essa transmissão de pessoa para pessoa é mais frequente. O vírus sincicial respiratório ele tem uma sobrevida maior em superfície, por isso ajuda ele a ser um transmissor e um causador mais frequente da bronquiolite viral aguda. E como disse a vocês, existe a transmissão por gotículas, que é de pessoa a pessoa. Nós aprendemos muito isso na pandemia do Covid-19, né? Toda essa transmissão, a gente fez um distanciamento social, usou máscara, lavou mão, tal. Então tudo isso daí nós aprendemos, servia para o Covid-19, para o coronavírus, também serve para a transmissão dos outros vírus respiratórios. Esse vírus ele tem um período de incubação de 4 a 5 dias. O que é um período de incubação? É o tempo em que a criança, né, no caso aqui, ela se contaminou com o vírus de alguma maneira, ou pela mucosa nasal, ou por transmissão de outra pessoa, e o tempo que ele começou a desenvolver os sintomas. Então varia mais ou menos de 4 a 5 dias. Ele tem uma replicação inicial na oronasofaringe, quer dizer, na boca ou na faringe ou no nariz. Então ele começa a se replicar e depois ele atinge as vias aéreas inferiores mais ou menos 1 a 3 dias depois da sua replicação inicial na nasofaringe. Então aqui a gente já consegue compreender que os sintomas pulmonares eles vão ser posteriores aos sintomas de vias aéreas superiores, como a gente vai ver lá no quadro clínico.
Então aqui seria um brônquio normal, olha aqui é a luz do brônquio, né, por onde vai passar o ar, tá certo? Ele se dividiu aqui em vários brônquios menores, ele tem um brônquio maior e se dividiu em outros brônquios, e que também vão se dividir em outros para poder chegar lá nos alvéolos, que é onde é feita a troca gasosa. Então a gente tem aqui a mucosa, a gente tem aqui a camada muscular, a mucosa e a camada muscular por fora, a parede do brônquio e assim por diante, e o ar vai passar aqui por dentro. O que acontece na bronquiolite viral? Veja só, então tem um bronquíolo todo inflamado, tá certo? Então, a inflamação, existem 4 pontos associados à inflamação, que é a dor, o calor, o rubor e o tumor. O tumor é o edema que é causado, uma maior produção de muco. Dor aqui a gente não vai ter porque não tem terminação nervosa. Vai estar bastante avermelhado, que é o rubor. E vai estar quente, obviamente que a gente não vai conseguir associar, porque a gente não vai colocar, não vai medir essa temperatura aqui, mas ele está aquecido. Tá? Então nós temos uma inflamação e olha a dificuldade que o ar vai ter de passar nesse espaço aqui em comparação com esse espaço. Então, essa obstrução é que vai causar todos os sintomas relacionados à bronquiolite viral aguda. Essa vai haver uma dificuldade da passagem do ar, então, obviamente, vai ter uma dificuldade na troca gasosa. O oxigênio pelo CO2, porque o ar vai ter dificuldade de chegar lá no alvéolo. E ele também vai ter dificuldade de voltar para ser expelido. Certo? Então, essa é basicamente o que acontece em termos de fisiopatologia da bronquiolite viral aguda. Então, falando sobre o quadro clínico, ele se inicia com o resfriado comum, e são esses jovens aqui dessa foto que são os mais acometidos, né? Crianças menores, até 2 anos de idade, mas as crianças menores de 1 ano de idade isso é mais frequente. Então, inicia com o resfriado comum, cujos sintomas são a coriza nasal hialina, aquela coriza nasal clarinha, bem transparente. Pode haver febre, essa febre tende a durar de 48 a 72 horas. Lembrando que a febre nos quadros virais ela é mais elevada nos primeiros 2 dias, depois ela vai reduzindo. E uma tosse produtiva que está associada no quadro. Com 48, 72 horas desse quadro inicial que foi falado, a criança começa a apresentar uma piora respiratória. Essa piora se traduz pelo aparecimento de cansaço. Esse cansaço é o aumento da frequência respiratória. Os pais já percebem isso facilmente e muitas vezes eles percebem um chiado no tórax. O chiado é aquele ruído fininho e ele é decorrente da dificuldade do ar de passar dentro do brônquio. Então ele vai ele vai fazer esse barulho que é chamado, no termo técnico, de sibilo. Então é a criança que tem sibilância. Decorrente desse cansaço, dessa dificuldade respiratória que a criança vai apresentar, ele pode ter dificuldade de alimentação e pode ter vômitos depois da alimentação e vômitos pós a tosse. A criança tosse bastante e acaba que tem um reflexo do vômito. Esse vômito pós-tosse ele não preocupa, certo? Bom, então, mas o que mais chama atenção, repetindo, é o quadro de cansaço, aumento da frequência respiratória da criança e a presença daquelas que chama tiragem intercostal. Você consegue visualizar o espaço entre as costelas quando ele faz a respiração. Então, quando o profissional de saúde vai fazer o exame físico, o que é que ele vai identificar? Vai identificar o aumento da frequência respiratória. Lembrar que o bebê ele tem uma frequência respiratória mais elevada do que o adulto. O bebê, quando nasce, ele respira mais ou menos 60 vezes por minuto, 60 incursões por minuto. O adulto respira 20. À medida que ele vai crescendo, esse valor vai diminuindo. Então, o bebê de 6 meses a 1 ano, ele respira mais ou menos 50 vezes por minuto. Esse aumento da frequência respiratória, o objetivo dele é compensar o déficit de troca gasosa que a gente falou antes, de CO2 pelo oxigênio. Então, ele aumenta a frequência para poder compensar
o déficit de troca gasosa, a dificuldade de troca gasosa que está acontecendo. Na mesma situação, acontece pelo esforço respiratório. Ele vai aumentar o esforço respiratório para manter a oxigenação do organismo. Esse esforço respiratório é facilmente percebido pelos pais. O pai que vê a criança, a mãe que vê a criança todo dia, ele sabe como é que a criança respira e agora ele está respirando de maneira diferente, ele está fazendo um esforço, percebe pela tiragem intercostal, começa a perceber aqui a visualização das costelas, ele percebe aqui a retração da fúrcula external que fica nessa região. Então, é uma situação facilmente perceptível, tanto pelo profissional de saúde, mas também pelos pais. E no exame também se destaca a presença da sibilância, que eu falei para vocês, aquele ruído fininho, e que com o estetoscópio nós escutamos facilmente, mas sem o estetoscópio, ele às vezes pode ser auscultado até pela própria inspeção da criança. A mãe já, olha, ele está com o peito chiando, a gente colocou a mão no peito e já percebe essa vibração e percebe também a presença dos sibilos. Aqui falando sobre alguns fatores de risco, não para ter a bronquiolite viral, porque a bronquiolite viral é difícil, a maioria das crianças vai entrar em contato com o vírus sincicial respiratório, como foi mostrado antes. Mas fatores de risco para maior gravidade. Quais são as crianças que podem ter a bronquiolite viral mais graves? Claro que uma criança normal, sem nenhuma doença, ela pode ter uma bronquiolite viral grave. Principalmente as crianças muito pequenas, 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida. Mas vamos falar alguns fatores relacionados com maior gravidade. Crianças que foram prematuras, claro que nos meses seguintes ao nascimento, depois de 1 ano, ele deixou de ser prematuro. Mas nos meses seguintes ao nascimento, os prematuros tendem a ter maior gravidade. As crianças que têm doenças pulmonares crônicas, como por exemplo a fibrose cística, tendem a ter mais grave. Crianças que têm imunodepressão não é uma coisa frequente, tá? Eu recebo muito no meu consultório, essa criança só vive gripando, ele está com o sistema imunológico baixo. Não, isso não existe. Imunodepressão está relacionada a infecções graves. Então, essas crianças podem também ter uma bronquiolite mais grave. Crianças cardiopatas, mas cardiopatias complexas, não as cardiopatias simples, que são a maioria, né? Então, só as cardiopatias complexas, elas tendem a ser mais graves. Como eu já falei antes, criança de baixa idade, principalmente os menores de 6 meses de idade, e crianças expostas ao tabagismo passivo. Então, o tabagismo, você vê aqui como o tabagismo, ele é maléfico tanto para quem fuma como quem está perto de quem fuma. Então, elas têm esse maior risco de gravidade pela toxicidade da fumaça de cigarro, como nós vemos aqui nessa gravura, nessa fotografia dessa criança. E ainda por último, a poluição atmosférica pode estar associada, mas claro, né, só naquelas regiões com a poluição atmosférica muito elevada, que não é uma coisa muito frequente de acontecer. Só um adendo aqui nessa poluição atmosférica, lembramos das pessoas que têm o costume de queimar lixo, né? Então, quem fica em exposição frequente a essa queimada de lixo, isso pode ser um fator agravante, ou quem está em exposição a outras queimadas, como por exemplo a queimada de cana, quem mora perto das queimadas de cana, isso pode ser um fator de gravidade para a bronquiolite viral aguda. O diagnóstico de bronquiolite, ele é basicamente clínico. É relativamente fácil fazer esse diagnóstico. São crianças pequenas, começaram com um quadro viral, sintomas de vias aéreas superiores inicialmente, pode ter febre ou não, às vezes a febre até é elevada, mas ela começa a cair e depois de mais ou menos 3 dias, 4 dias, elas começaram a apresentar cansaço e esforço respiratório. Quando se pesquisa a epidemiologia, né, o que é que aconteceu é que são crianças que podem estar em escola ou creche, pela idade a maioria são creches, e que têm irmãos mais velhos. Olha aqui a foto, aqui são todos ficam próximos, né? E que tem irmãos mais velhos, que às vezes são irmãos que gripam, que pegam vírus na escola e trazem para casa. Então a gente consegue identificar essa situação. Falar um pouquinho sobre a radiografia de tórax depois, mas de uma maneira geral, ela não vai ajudar o diagnóstico, ela só tem utilidade para
ver se há alguma complicação associada. Os exames laboratoriais tipo hemograma também não vão ajudar em diagnóstico de bronquiolite viral. E um exame que ajudaria seria a identificação do agente, a identificação do vírus, aqueles testes rápidos de identificação viral. Infelizmente não são baratos, são de um custo um pouco elevados, e nós não temos à disposição em todos os serviços. Seria o ideal que nós tivéssemos essa para a gente poder identificar qual agente etiológico, e daí a gente se ter busca para uma solução mais adequada. Mas infelizmente não é o que acontece. A maioria só dos serviços privados eles podem fazer essa identificação viral, e se faz nos quadros de crianças internadas. Então, falar um pouquinho sobre a radiografia de tórax, ele apenas serve para diagnóstico de complicações. Não há necessidade de se solicitar radiografia de tórax para todas as crianças com bronquiolite viral aguda. Apenas aquelas mais graves que têm mais risco de sofrer alguma complicação. Então, os achados típicos, aqui falando rapidamente sobre isso, né, seria a hiperinsuflação pulmonar, que é o pulmão hiperinsuflado, claro, ele está cheio de ar. O ar entra e ele tem dificuldade de sair, então o pulmão fica cheio de ar. Na radiografia, nós vamos ver esse pulmão hiperinsuflado. E outra situação que pode acontecer são as atelectasias, como pode existir obstrução de alguns brônquios, então aquela área não é aerada, né? O ar não consegue chegar e ela acaba colapsando. É uma situação relativamente frequente, mas é temporário, não vai ficar com a atelectasia para sempre aí. A criança melhorou, ela vai desaparecer. Aqui é só para ilustrar uma radiografia de tórax que tem uma hiperinsuflação que mostra que pela retificação das costelas. Você vê que as costelas estão bem retas, né? E é difícil fazer uma radiografia em criança porque o correto de fazer uma radiografia é a criança fazer uma hiperinsuflação normal, e ela não vai fazer, obviamente, pela idade dela, ela não vai saber fazer isso. Então a radiografia é muito limitada para diagnóstico. O diagnóstico é relativamente clínico, tá? É sempre clínico o diagnóstico da bronquiolite viral. Vamos dar algumas pinceladas sobre o tratamento da bronquiolite viral, os cuidados gerais que se devem ter, né? Usar antitérmicos quando houver febre, evitar a desidratação da criança, então fazer uma oferta hídrica para essa criança, manter a alimentação normal mesmo ele estando com o aumento da frequência, com esforço para respirar, orientar a família com relação a essa doença, como é que ela funciona. A hospitalização pode ser necessária para alguns casos, em torno de 5% das crianças com bronquiolite, elas precisam de hospitalização, né? E principalmente identificar aqueles fatores de risco que falamos para vocês, fatores de risco para gravidade. Cardiopatas, pneumopatas, criança com imunodepressão, tem tabagista em casa, aqueles que foram falados anteriormente. Nesses pacientes a gente tem que ficar mais de olho, não necessariamente vai ter que internar esse paciente, mas a gente precisa ficar de olho. Então, o tratamento, em termos de ter cuidados gerais, que é o mais importante. Em termos de medicações, existem algumas medicações que são feitas, vamos falar sobre elas. Os broncodilatadores são bastante utilizados, porque são utilizados em pacientes com asma, mas a bronquiolite viral não é asma, a fisiopatologia é diferente. Os broncodilatadores, o que mostra na literatura é que tem uma resposta muito variada de paciente para paciente, mas não é recomendado. Por quê? O broncodilatador, ele age dilatando o brônquio, ele age relaxando a musculatura do brônquio. Só que a musculatura do brônquio na bronquiolite viral, ela não se contrai. Então ele não vai fazer esse relaxamento e teoricamente não vai funcionar. Os corticoides, do ponto de vista fisiopatológico, seria interessante porque o corticoide ele vai diminuir a inflamação. Mas na bronquiolite viral, os trabalhos de pesquisa mostram que o corticoide não interfere na evolução dos casos. Então, não se tem visto resultados com o uso de antibióticos, de corticoides, desculpe. O antibiótico,
nós estamos lidando com um quadro de bronquiolite viral. O quadro é vírus. O antibiótico ele não mata o vírus. O antibiótico tem um princípio de atingir bactérias. Então, teoricamente, por que é que nós estamos fazendo antibiótico para bronquiolite viral? Não tem sentido isso daí. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre os antibióticos. E os antitussígenos, esse é que deve ser abolido mesmo. O antitussígeno ele teria o objetivo de reduzir a tosse. Não existe tratamento para tosse. Isso para causa nenhuma. Para gripe, tuberculose, pneumonia. Não existe tratamento para tosse. Sempre que tratamos a tosse, tratamos a causa da tosse. E, consequentemente, a tosse vai reduzir. Então, o uso de antitussígenos em bronquiolite viral aguda, não teremos resposta. O que alguns pacientes vão precisar é de suporte de ventilação. Melhorar a mecânica respiratória desse paciente. Quem está indicado? Saturação de oxigênio abaixo de 90% apenas. Eu recebo muito. A criança está com 92% de saturação. Está ótimo. Isso quer dizer que 92% da hemoglobina está completa para oxigênio. Está bom. Né? Ninguém vai morrer com 92%. Saturação abaixo de 90%, vamos pensar em oferta de oxigênio. De uma maneira geral, a maioria dos pacientes utilizamos oxigênio por catéter nasal, por 48 horas, 24, 48 até 72 horas, quando o processo inflamatório vai diminuindo e vai deixando de utilizar. E alguns pacientes precisam de outro suporte ventilatório mais intenso, alguns até com ventilação mecânica, principalmente aquelas crianças com fatores de risco mais evidentes. Crianças muito pequenas, prematuras, que já foi falado anteriormente. De uma maneira geral, o tratamento se traduz nos cuidados gerais que falamos antes e no suporte ventilatório. As medicações, o que tem se mostrado na literatura médica, poucas respostas em relação ao uso de medicações na bronquiolite viral. Isso é uma coisa que os pais reclamam. Mas não tem nenhum remédio. Não, não tem. O que é que nós vamos fazer? Não tem medicação. As medicações não funcionam. Mas se passa medicações. Eu sei que se passa. Eu recebo muitos pacientes no consultório com a bronquiolite viral com 5 medicações. Se ele tivesse com nenhuma, talvez ele tivesse com o mesmo resultado. Mas, repito, é um quadro agudo, 72 horas de evolução, 3 a 4 dias, depois a criança vai melhorar. Se ele não tiver um esforço respiratório muito grande, saturação acima de 90%, trata-se em casa esse paciente. A higienização nasal, ela tem uma certa importância porque ela melhora a obstrução nasal nos casos leves e deixa as vias aéreas mais permeáveis, então facilita a respiração, né? Deve ser sempre feita em posição sentada e evitar aspirar o nariz. É só fazer a lavagem com aqueles sprays de soro fisiológico. A aspiração nasal pode piorar o edema porque ela lesiona a via aérea e aumenta o processo inflamatório. Né? Tudo que a gente sofre, o organismo responde com o processo inflamatório. E aqui os antibióticos, olha, não tem evidência do uso de antibiótico, uma vez que são quadros virais. O antibiótico não mata o vírus. Isso é muito importante esclarecer. O antibiótico pode afetar a microbiota normal. Nós temos no nosso organismo bactérias que vivem na via aérea e vivem ali como bons vizinhos. Elas nem faz mal a gente, nem a gente faz mal a elas. Então elas vivem ali convivendo no dia a dia. Mas você pode tirar, se você faz um antibiótico sem necessidade, você mata essa microbiota normal e quem vai tomar o lugar? Será que vai ser uma bactéria tão boazinha como a que já estava lá ou vai ser uma agressiva? Então você pode agravar a bronquiolite viral. Mas pode existir algumas situações de infecções bacterianas secundárias, mas tem que se ter um quadro clínico compatível para isso, tá? E, segundo a literatura, olha, 10% das bronquiolites virais tem infecção bacteriana secundária. 90% não precisa usar antibiótico. Tá certo? Então, é importante que se tenha essa informação. Aqui falando um pouquinho sobre a relação do Covid com
a bronquiolite viral. Isso foi um trabalho publicado em 2023, quando se relaxou os cuidados respiratórios, né? Deixou de usar máscara, tal, que foi no ano 2021, 2022, que aí os vírus que estavam escondidos ali, que passaram 2 anos quietinho, porque as crianças ficaram em escola, ficaram em isolamento social, eles voltaram a aparecer. Realmente o ano de 2022 foi um ano com muita bronquiolite viral, porque os vírus voltavam, o que as crianças de 2 anos até 2 anos não adoeceram, resolveram adoecer todas de uma vez. Então, houve uma elevação muito grande no número de admissões hospitalares, tanto no número de casos como no número de admissões. Isso foi proporcional. Houve uma elevação dos casos mais graves, antecipou o pico, porque normalmente a bronquiolite viral ela tem um pico do ano, que é a partir de abril, maio, junho, julho, que são os meses mais frios, principalmente no sul do país. Ah, mas o frio é que causa maior transmissão? Não, porque no frio as pessoas ficam em locais fechados e a transmissibilidade é muito maior, não é pela temperatura em si. Antecipou o pico sazonal da doença, a média de idade dos internados foi mais baixa, porque as crianças menores tendem a ser mais graves, e os infectados pelo vírus sincicial respiratório foi no mesmo padrão, então foi a mesma proporção. No fim, ele verificou que o coronavírus do SARS-CoV-2, ele não mostrou como etiologia importante para a bronquiolite. O coronavírus, o SARS-CoV-2, ele não gosta de crianças, né? Graças a Deus. Então, ele não é uma causa importante de bronquiolite viral. A pandemia modificou o curso da enfermidade. A idade do acometimento foi menor, o número de internações foi maior, a gravidade maior e mudou um pouco a sazonalidade. Eu estou gravando essa aula em junho de 2024, agora está voltando ao normal. Os meses de maio para maio, junho, julho e agosto, ele é o que tem maior incidência de bronquiolite viral. Então vamos concluir nossa aula dizendo que a bronquiolite viral é uma doença aguda, de curta duração, a maioria dos casos não é grave, a bronquiolite viral não é asma, a única semelhança com asma é a presença dos sibilos, que são aqueles ruídos respiratórios que nós encontramos por causa da obstrução das vias de pequeno calibre. É interessante que as pessoas saibam que a sibilância ela pode persistir por 10 dias, por 15 dias depois. A maioria dos casos, 3, 4 dias, a sibilância desaparece, 5 dias. Mas algumas pessoas, algumas crianças, ela pode persistir por mais algum tempo. Por quê? Não se sabe por quê, mas isso pode persistir. Desde que a criança esteja se alimentando, não tenha febre, bom estado geral, e ele ainda esteja sibilando, diga aos pais que fiquem tranquilos que essa sibilância, com mais algum tempo, ela vai se acabar, vai cessar. A maioria dos casos da bronquiolite se utiliza tratamento domiciliar. Poucos recursos do tratamento são efetivos, como eu disse a vocês antes. Poucas medicações vão dar resultado. O que é mais importante são os cuidados gerais, hidratação, alimentação, medicação da febre, lavagem nasal e alguns pacientes vão precisar de um suporte ventilatório. E não, a maioria das medicações, infelizmente, ela não vai fazer efeito para essas crianças. Então, algumas crianças vão precisar de suporte ventilatório, em torno de 5%, a maioria apenas oxigênio mesmo, né? E devemos evitar o uso de antibióticos indiscriminado. Isso causa problemas terríveis para a saúde da população como um todo. E chegamos ao final da nossa explanação sobre bronquiolite viral aguda. Eu espero que você tenha gostado e espero que as informações que você recebeu tenham sido úteis. Se você gostou, pode indicar para outras pessoas. Nos siga no Instagram, Pneumoteca. Temos outras aulas no nosso portal disponíveis também para não profissionais de saúde, se for do seu interesse. Até a próxima.